Pai querido, eu consagro a Ti essa conexão, consagro a Ti, Senhor, essa transmissão, onde vamos meditar na Tua palavra, vamos alimentar o nosso espírito. Senhor, eu consagro a Ti a vida da Sidneia, da Neia, Tua filha amada, que o Senhor já ministrou no coração dela. Senhor, toca nos lábios dela para que ela possa entregar com autoridade e temor aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Queremos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar, né? Que ousado. Acho que não, eu acho que é essa palavra que mais vem assim na minha mente, a ousadia dele, né? E ele vem assim justamente como um confronto. Ele vai trazer uma palavra, né, que Jonas primeiro falou arrependam-se, e ele vem aqui e vem dizer as consequências desse arrependimento. E uma das partes mais ousadas que eu vejo de Naum foi justamente ele terminar esse capítulo com uma pergunta que está ecoando na minha mente. Então, vou começar lendo aqui, Naum capítulo 3, versículo 1, onde tem como tema, título, A Ruína Completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão soltando. Os cavaleiros que esporeiam e as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fins, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa de uma grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestre de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e os reinos e as suas vergonhas. Vou julgar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que vierem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem o console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos prematuros. É só sacudir a figueira, que os figos caem da boca de quem há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres, e os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise no barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminará pela espada. Como folhas devoradas pelos gafanhotos, multiplique-se como gafanhotos, torne-se tão numerosos como eles.
Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas os gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousaram nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, vão embora, e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajudá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Quando a gente termina esse capítulo sobre pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim, aqui o Senhor já traz uma reflexão sobre a necessidade de a gente reconhecer que até que o Senhor volte, ou até que a gente esteja preparado para voltar para casa, todos os dias a gente tem que orar e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, para que não haja em nós nenhum vestígio dessa cidade de Nínive, né? Aqui o Senhor falou muito forte comigo nessa questão assim de a palavra-chave para mim, apesar, né, de antes na palavra ser arrependimento, eu acredito que aqui a palavra-chave continua sendo arrependimento, mas a consequência de quando a gente não tem um arrependimento, né? Então, ai da cidade sanguinária. Quantas vezes, né, nós somos essa cidade sanguinária? Foi quando eu estava meditando nessa palavra, foi como assim, às vezes a gente quer mudar o país, às vezes a gente quer que haja salvação como um todo, mas a gente tem que entender que para a gente mudar um morro, aquele morro ele é feito de um grãozinho de areia. Então começa com a gente. Por isso que o Senhor falou muito forte em mim, né? Continua, Senhor, sondando o meu coração, né? Para que não haja em mim, para que o Senhor não me chame de sanguinária, né? Para que não haja em mim, para que eu não seja, olha o quanto que isso é forte, né? Toda cheia de mentiras e de roubos. A gente precisa de uma vez por todas entender que quem é o pai da mentira é o nosso adversário. A gente não pode ter nem a mentirinha boa, nem a mentirinha ruim. E isso é algo que a gente tem que exercitar todos os dias, né? Ah, não, mas eu vou fazer uma surpresa. Ah, mas vou dar um exemplo aqui, né? Essa semana minha mãe estava aqui em casa e ela ia embora, né? E meu filho gosta muito dela. E ela falou assim: ah, não, vovô vai vir buscar. Eu, na hora, eu falei: não, vovô não vai vir buscar. A sua tia vai te levar. Porque naquele momento eu não podia dar uma brecha para que essa mentirinha, entendendo, né, que a gente está nesse processo de libertação e de se manter limpo, né? Então a gente tem que ter consciência de que para que a gente não caia nisso, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que ser verdadeiro a todo instante, a todo instante. Porque ali naquele exato momento eu poderia ter aberto uma brecha, né, para o pai da mentira. E aqui ele fala, né, como se fosse, se a gente fosse colocar esse texto aqui, né, na inteligência artificial, ela já iria mostrar um filme de terror, né? Eis os estalos dos açoites. Vamos falar da gente aqui, a gente com essa cidade, quando a gente mente para a gente, quando a gente acha que a gente está perfeito, quando a gente acha que a gente não tem pecado, né? Então, eis os estalos dos açoites. As setas que o maligno lança na nossa mente são esses estalos desses açoites, né? Os galopes do cavalo. Quantas vezes a gente está ali correndo atrás de algo que não é para a gente estar correndo. Esses galopes, por muitas vezes, podem ser associados com as crises de ansiedade que a gente tem por a gente não descansar no Senhor, porque aqui são todos sintomas. O Senhor está dizendo: ai da cidade sanguinária.
toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Aqui, quando ele fala não solta a sua presa, ele está falando que a gente não quer, que a gente não quer se libertar dos nossos pecados. Podemos falar e ouvir falar, né? Tem pessoas, e a gente, Senhor, se tiver pecados de estimação, me traga consciência, me traga luz, porque eu não quero ter nada preso em mim que não seja teu, Pai. Porque o que às vezes a gente está aprisionando é a nossa própria liberdade. E daí a gente tem esses estalos de açoites, que são as setas do inimigo, os galopes do cavalo, que são, por muitas vezes, as crises de ansiedade, que a gente acaba não conseguindo descansar no Senhor, e os carros que vão soltando. Quando a gente está ansiosa, quando a gente não tem filtro, a gente fala, porque o nosso coração transborda aquilo, os nossos lábios falam aquilo que o nosso coração está cheio. Né? E se o nosso coração está cheio de iniquidade, de mentira e de roubo, e se a gente não quer soltar aquilo que o Senhor quer que a gente solte, a gente vai acabar fazendo o quê? As nossas ações vão acabar sendo esses cavaleiros que vão estar fazendo o quê? Vão estar vindo com as suas espadas e vão estar vindo aonde? Na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, nos nossos negócios. E a consequência de tudo isso é morte. Aqui o Senhor está falando que é morte, por isso que é sempre com a gente. É sempre com a gente. Porque às vezes a gente vai perder a oportunidade de levar a palavra do Senhor e trazer a salvação para outras pessoas. Multidões de feridos, massas de cadáveres, mortos sem fins. Quantos sonhos, quantas vezes a gente foi pedra de tropeço na vida de alguém, né? O salário do pecado sempre é a morte, né? Então, assim, aqui, Naum está falando muito claramente, trazendo essa consciência de que se a gente realmente não soltar e a gente não querer sair deste cativeiro, a gente vai estar matando outras pessoas, a gente vai estar matando ministérios, a gente vai estar matando até mesmo no futuro famílias, descendências. Então isso é muito sério. Então por isso começa na gente, na família, no negócio, no ministério, até que chegue no topo. E continuando aqui, tudo por causa de uma grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestre de feitiçarias que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Enquanto eu estava tomando banho, Deus me lembrou de um vídeo que eu vi. Se a gente tivesse noção, né, de como o diabo ele age na nossa vida, ele nunca vai vir com a imagem dele realmente. Ele vai nos seduzir. Ele vai dizer, nossa, mas é só mais um prato de comida. Não, olha só que roupa linda, você merece isso. Ele sempre vai estar seduzindo. Então aqui o inimigo está sendo declarado aqui. O Senhor está dizendo tudo isso por causa de uma grande prostituição, da bela e encantadora prostituta. O que acontece? Existia uma entidade, existia algo sobrenatural, astuto, exatamente, algo sobrenatural ao redor que fez com que essas pessoas se enchessem dessa mentira, se enchessem desse roubo, fossem seduzidas por isso e caíssem nesse pecado e perdessem a oportunidade de salvação, a oportunidade do arrependimento. Então aqui fala, né, sobre o fim dos tempos, que hoje nós estamos no tempo, na oportunidade de ter arrependimento. E isso aqui me lembrou muito da pregação da pastora Danda, né, que ela falou, eu não quero brigar com Deus. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, me mantenha na tua presença, porque eu não quero cair sobre a tua fúria. E ele diz, levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Aqui o Senhor está querendo dizer que ele vai vir e vai expor tudo o que está sendo feito. Tudo, tudo. E até aqui
nesse ponto até me chamou um pouco a atenção, que quantos casos, né, de feminicídio que a gente vê hoje nas redes sociais, né, de os corpos das mulheres sendo expostos, né, dentro da sua intimidade. Então, de uma certa forma aqui, por muitas vezes, vamos dizer assim, a mulher foi lá, né, fez algo que teoricamente não deveria ser feito, confiou no seu parceiro, e quantas vidas estão sendo perdidas, né, por essa questão de prostituição realmente nas redes sociais, né, que o parceiro vai lá e acaba expondo. E aqui me veio muito forte essa associação. Olha só, o inimigo está usando a própria palavra para destruir, vamos dizer assim, uma vida, né, que por muitas vezes talvez vai precisar de um tratar muito forte do Senhor, sendo que quem foi condenado a isso foi ele, né? E ele acaba usando isso contra a gente. Então, por isso que a palavra é viva, né? Por isso que a gente tem que estar tão atento a tudo que o Senhor fala para a gente. E daí ele fala assim, um outro ponto muito, muito importante que eu coloquei aqui, ele vai estar falando assim, né? Que esta cidade será destruída. O Senhor está querendo dizer, este tempo de iniquidade vai ser destruído. Será que você é melhor do que Tebas, que está situada ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? O Senhor está dizendo, você pode ter o que você quiser, você pode construir aqueles espaços, acho que espaço nuclear, os nucleares lá que os Estados Unidos têm, nada disso vai impedir, né, que o que o Senhor disse que vai vir aconteça. E aqui ele fala, né, que Put e Líbia eram seus aliados. Então, o Senhor vai vir, vai destruir, ele vai acabar. Ele vai expor a prostituta e os seus pecados e o que estava sendo feito. Quando as pessoas começarem a ter consciência, não vai mais ter tempo para arrependimento. E ele está dizendo que essa pessoa ela vai estar sozinha, que as muralhas e tudo aquilo que ele fez não vai garantir a salvação, não vai garantir a misericórdia, e ainda por cima de tudo isso, os seus aliados que antes estavam ali do seu lado, sabe, aqui vem muito assim a parte do mundo hoje, né? A bebida, o álcool, a prostituição, tá todo mundo ali junto, né? As estratégias, os roubos, ou até mesmo, gente, algo muito importante sobre a questão de a gente seguir a justiça do homem para que a justiça do Senhor seja feita. Cris, se me permitir, vou dar um testemunho aqui rapidinho. Nós tomamos uma decisão recentemente, meu marido saiu do seu trabalho e a gente realmente está empreendendo. E a gente abriu a limitada e tudo mais. E quando a gente falou sobre abrir a limitada, né, de ter, no caso, no meu nome, um MEI, de ter, vamos dizer assim, o nome dele, a limitada e tudo mais, para pagar o imposto, entendendo que isso é certo, que é correto, a gente ouviu de diversas pessoas: ah, não, mas você vai perder dinheiro, você vai, porque você deveria pegar laranja, você deveria estar pegando outras pessoas. Olha só os aliados. Olha só a legalidade que no mundo espiritual a gente estava talvez sendo uma brecha para que o inimigo tivesse acesso para fazer bagunça dentro do nosso negócio. Não, então aqui esses aliados estão indo embora. Então, nesse exato momento, por isso que a gente tem que ter entendimento da palavra, né? Porque quando a gente vê que, entre aspas, né, o que é de César, exatamente. E a gente entender que amém, é prosperidade. Se hoje, se eu tiver que pagar 50% de imposto, amém. Amém, é o que está na lei dos homens, e a gente tem que seguir a lei dos homens para que a gente possa conseguir seguir a lei do Senhor. E aqui, se a gente quisesse ficar no rolo aí, igual essa pessoa falou, imagina, você vai perder muito dinheiro. Amém, que esses aliados caiam fora. Só que se a gente não está na presença do Senhor, a gente se sente perdido e a gente faz, né? Ninguém gosta de pagar imposto. É. Mas amém, né? Mas Deus vai prosperar, não vai faltar. Só que olha a importância, né? De
quem está na nossa mesa, de quem a gente convive, né? Tanto pode levar a gente para um lugar, né? Vamos dizer assim, da espera da Nova Jerusalém, como pode levar para esse lugar aonde o fogo vai nos consumir, porque é isso que essa palavra está dizendo para a gente hoje, né? Então ele está dizendo assim: todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Aqui o Senhor falou muito forte comigo, que quando ele voltar, a verdadeira herança é o céu. Mas que hoje a gente tem a oportunidade de deixar um legado para os nossos filhos, porque o dia que o Senhor voltar, os nossos filhos não vão ter herança. O Senhor está querendo dizer aqui que ele vai dar misericórdia para quem é fiel a ele, porque senão ele vai despedaçar toda a raiz de iniquidade, ele vai colocar fogo, e se ele tiver que destruir vidas, ele vai fazer, porque para falar bem a verdade, não são vidas dele, né? Não são vidas que se voltaram para ele em arrependimento. E olha o perigo, né? Porque a gente tem que buscar o Senhor todos os dias, né? Que a nossa religiosidade não seja igual, acabou de falar, né? Que a nossa religiosidade não seja essa, esse mar, esse rio Nilo, né? Que está ao nosso redor, que o fato de a gente dizer assim, eu sirvo o Senhor, eu estou indo na igreja, não passa esse sentimento de falsa segurança, como o Tebas tinha ali, né? No versículo 8 está falando, mas que a gente tenha consciência de que o que realmente nos protege é o nosso coração aquebrantado, né? É o nosso coração que se humilha, a nossa consciência de que a gente é pecador, que a gente precisa se arrepender para que a palavra dele se cumpra e para que a gente não caia nisso aqui. Deus me livre ter a minha descendência com um ponto final como esse. Por isso que essa palavra ela foi assim tão confrontante de uma certa forma. E ele fala assim: também você, Nínive, será embriagado e se esconderá. Não tem como se esconder do Senhor. Se a gente não consegue se esconder hoje, quando Ele nos chama para o ministério, quem dera nos fins dos tempos, sobre quando a mão dele vai pesar sobre esse mundo. Não tem como se esconder. Fico imaginando onde é que essas pessoas, onde é que a gente poderia se esconder numa situação dessa. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Ou seja, quando for exposto à nudez da sedução do inimigo e que começar o terror que vai acontecer, a pessoa vai tentar se esconder de Deus e do inimigo. E todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. E é só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem há de comer. Aqui eu fui pesquisar um pouquinho, e essa questão do figo na Bíblia fala sobre a prosperidade, né? Então, assim, você ter, né, várias figueiras ali, e aqui o Senhor está dizendo, eu vou acabar com a tua prosperidade. E aqui entra num ponto muito importante, né, sobre hoje, o tempo que a gente está vivendo, sobre o evangelho da prosperidade. Muito se fala sobre esse evangelho da prosperidade, muito se fala, o Senhor vai dar carro, vai dar casa. Não, o Senhor, ele vai dar meios para a gente trabalhar, para que a gente possa usufruir do fruto do nosso trabalho. Amém? É isso que eu acredito, e é isso que eu tenho vivido dentro da minha casa. Mas eu já vi milagres de se multiplicar, vamos dizer assim, o café, dentro do meu pote do café. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: ele vai acabar com essa teoria de prosperidade, de carro, de casa, Não, ele vai acabar, porque ele quer que a gente volte para ele e a gente. São essas as figueiras, né? As figueiras aqui são tudo aquilo que de material a gente está pedindo, mas que, de uma certa forma,
acaba sendo um altar de adoração e acaba nos distanciando do que ele realmente tem para a gente, né? A Cris está falando, Paulo ensina a trabalhar e não esperar cair do céu. Exatamente, exatamente. E eis que os soldados são como mulheres, e os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos, e o fogo destruiu as trancas. Eu quero ler aqui, que a minha Bíblia é a Bíblia da Mulher, e ela tem uma explicação bem legal. Ela diz assim: os seus soldados são como mulheres no sentido de que soldados perderiam a força para lutar, e as mulheres não eram treinadas para a guerra e não poderiam resistir um combate corpo a corpo. A expressão também era usada como uma maldição contra os inimigos, e era o pior insulto da perspectiva da androcêntrica desta cultura. Um ponto-chave disso daqui é treino. É treino. Aqui ele está insultando que o exército queria tentar se defender como mulher, mas é porque o quê? Porque essa batalha não seria física, ela seria espiritual. Por isso que eles não seriam treinados, por isso que eles não teriam essa força para lutar contra a fúria do Senhor e aquilo que o Senhor disse que iria fazer. Então eles iriam ter que entrar no lodo, pisar no barro e iriam, né? No entanto, você será consumido. Não é iriam, é será. É uma afirmação. Será consumido pelo fogo e exterminado pela espada. E ainda Deus diz: e aquilo que sobrar de ti, vai vir os gafanhotos e vão te devorar como as folhas. Então, o Senhor está dizendo que todos aqueles que estão contigo, todas as autoridades, todos os teus aliados, porque ele fala aqui de príncipe, ele vai falar de chefes, ele vai falar de pastores, ele vai falar que a realeza dorme. Todos aqueles que te apoiavam, que estavam contigo, mas que te apoiavam nas tuas mentiras, nos teus roubos, que te faziam derramar sangue, onde você está, não estarão mais com você. E não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave, pois quem não foi vítima da crueldade sem fim? Então, que a gente tenha consciência nessa palavra, porque assim, a crueldade, a gente não está falando hoje de grandes atos de crueldade, mas a gente está falando aqui de pequenas coisinhas, sabe, que a gente vai fazendo no dia a dia. Vamos dar um exemplo no trânsito, né? Quantas vezes a gente não fica ansiosa e dá uma buzinada, ou xinga, ou faz alguma coisa, ou xinga em pensamento? Não tem isso. Que a gente tenha consciência que aquilo que o Senhor está pedindo é para que a gente se liberte das obras da carne e que a gente aprenda a viver em espírito, para que a gente não seja seduzido pelo inimigo, para que a gente não esteja na mesa com aliados que não estejam junto com o Senhor, e para que, porque o Senhor está dizendo que na hora que o bicho pegar, que a mão dele vir, não tem secreto, não tem lugar e não tem mais espaço, né, para arrependimento. Flávio diz que não reclama. Ai, gente, Senhor, obrigado por gerar esse arrependimento. Preciso confessar aqui, quem nunca, né, gente? Quem nunca? Mas a gente está aqui para isso, né, Cris? Ai, que bom, que bom. Quero chegar nesse nível, Flávio. Quero ser liberta disso. Quero ser liberta disso. Mas assim, gente, eu quis trazer de uma forma mais suave, mas não é suave, não. Que a gente tenha tempo, né, desse arrependimento. E ontem foi um culto tão lindo, né, Cris? Um culto assim de avivamento. Foi falado muito sobre avivamento. E eu queria encerrar aqui, se me permitirem, porque o Senhor me deu essa palavra já faz bastante tempo sobre o avivar. Inclusive, está aqui na minha parede, é o nome da minha empresa, Avivar. Só que eu ouvi a pastora Zenete Rodrigues falando que o verdadeiro avivamento só acontece com arrependimento. E então, o Senhor está dizendo, é tempo de arrependimento. É tempo de a gente ver que a gente não é bom, que a gente não é bom, que
a gente está na construção desse caminho e que Ele está amando ver a gente nesse caminho. Mas lembre-se, está na hora de soltar a presa, está na hora de querer sair do cativeiro, está na hora da gente se libertar dos pecados de estimação e a gente seguir adiante, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, porque assim como essa palavra está dizendo que os aliados não estarão mais com a gente, mas talvez tenha uma alma que o Senhor vai requerer que ela seja salva através de nós se a gente não se posicionar. Por isso que Ele está trazendo essa consciência hoje, nesta noite. É isso. Isso mesmo, renúncia. Renúncia, exatamente. Amém. Senhor Jesus, Pai, obrigada, Senhor, por esse calor no peito. Obrigada, Senhor, porque nós estamos em tempo de arrependimento, Senhor. Senhor, eu oro nesta noite, ó Pai, para que os nossos olhos espirituais e principalmente de quem for ouvir esta live depois, Senhor, sejam abertos para que a gente não caia, Senhor, na sedução do inimigo, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para ver quem são nossos aliados, se são aliados que o Senhor colocou na nossa vida, ou se são aliados que vão nos desviar, ó Pai, do caminho que o Senhor tem para nós. Porque, Pai, eu não quero ver sangue da minha geração sendo derramado. Eu não quero, ó Pai, nem para quem está ouvindo isso, Senhor. Então, a minha oração, Senhor, nesta noite, ó Pai, é para que haja arrependimento, para que pecados sejam confessados, para que o Senhor traga consciência, Senhor, sobre o que é pecado e o que não é pecado, ó Pai. Que a gente não use as vontades da nossa carne, Senhor, como amuletas, ó Pai. Eu oro, Senhor, por, por pessoas, ó Pai, que estejam dispostas a colocar a sua carne ao madeiro, assim como o Senhor colocou, Pai, renunciando a sua carne, as suas vontades, ó Pai, para que o Senhor possa ministrar no coração e na alma de cada um, assim como o Senhor tem feito comigo. Eu não sou perfeita, Pai, somente Tu és perfeito. E eu te louvo nesta noite, ó Pai, pela maravilha que o Senhor está fazendo na minha casa. Obrigada, Senhor. E eu sei que o Senhor vai continuar fazendo na vida de cada pessoa que for ouvir esta palavra. Há tempo para tudo. E eu creio, Senhor, que o tempo do arrependimento chegou. Em nome de Jesus. Amém.